Meu irmão e minha irmã, sou o Padre Vinícius, quero refletir com você hoje sobre a Palavra de Deus conforme indicado pela liturgia deste dia 22 de junho, terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Nosso Evangelho hoje é tirado de São Mateus, capítulo 7, o versículo 6 e depois os versículos de 12 a 14. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Em 3 ensinamentos, meus irmãos, Jesus nos mostra o lugar que Deus deve ocupar na nossa vida. Quando Ele nos pede para não atirar pérolas aos porcos, virou até ditado popular, indica que a fé é um dom tão grande que só deve ser compartilhado por quem está minimamente preparado para recebê-lo. Caso contrário, nós estamos oferecendo algo que é tão grande que a pessoa ainda não está em condições de receber. Quando Jesus também fala da famosa regra de ouro, que é fazer aos outros apenas aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós, Jesus está nos mostrando como que nós não somos o centro da nossa vida. A salvação é justamente ao contrário, está em sair de nós mesmos, do nosso egoísmo, das preocupações demasiadamente centradas em nós, em direção ao outro. Quem é esse outro? O meu próximo, as pessoas que estão ao meu redor, alguém que eu sequer conheço. Mas, em máxima medida, conforme o cardeal Ratzinger gostava de chamar, esse outro é Deus, a quem ele chamava de totalmente outro. Então, a nossa vida também toda voltada para Deus. E por fim, o terceiro ensinamento de Jesus nesse Evangelho, quando ele fala da porta estreita, ele ensina que a fé cristã ela tem a capacidade de produzir em nós uma elasticidade de espírito, de modo que a gente aos poucos, na vida cristã, vida de penitência, vida de oração, de caridade, vamos perdendo o medo de renunciar a coisas que para nós são boas, às vezes até legítimas, que nos pertencem de direito, mas abrimos mão delas em favor de uma causa maior. A liturgia de hoje celebra 2 santos, São João Fischer e São Tomás Moro, que nos dão um exemplo dessa centralidade de Deus na nossa vida. São João Fischer era arcebispo e Tomás Moro era chanceler, ambos do reinado inglês de Henrique VIII. E eles não negociaram as verdades divinas ante o egoísmo, tão contrário ao evangelho de hoje do rei Henrique VIII. E foram mártires porque não renunciaram a que Deus fosse o centro de sua vida. Que essa seja também a meta, que Deus ocupe o lugar primordial na nossa vida e todas as outras prioridades estarão bem assentadas. Vamos então, meus irmãos, rezar a partir dessa palavra pelas nossas necessidades, pelas preces e intenções que você traz no seu coração. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que desça sobre você, seus familiares, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.